falar nessa aula sobre as equações exatas. O que são as equações exatas? Dentro das equações diferenciais ordinárias, as equações exatas são as equações que se apresentam com uma estrutura mxy dx mais nxy dy igual a zero. Então, toda equação que ela tiver com uma expressão que ela está apresentando como sendo a derivada de uma função em x e outra expressão que está sendo uma derivada de uma função em y igual a zero, ela dá a estrutura da equação exata. Para definir como prioridade, a gente precisa inicialmente verificar se ela realmente é uma equação exata. Apesar de ter uma estrutura similar às de exatas, a gente precisa usar o critério de exatidão para confirmar. Então, o procedimento inicial é esse: a gente calcular a derivada dessa função m em relação a y, calcular a derivada dessa função n em relação a x e perceber que elas vão ser expressões exatamente iguais. Se elas forem iguais, então a gente pode afirmar que essa equação é uma equação exata. Tudo bem, a partir do momento que a gente percebe que ela é uma equação exata, a gente precisa agora solucionar essa equação. Para solucionar uma equação diferencial, basicamente determinar a função que origina essa expressão toda aí que você está vendo. Que função é essa? Eu vou definir como nossa solução, como esse exercício é um exercício teórico. Depois eu vou estar fazendo um exemplo prático para que você entenda melhor como esse procedimento. A gente tem como solução aqui uma função que eu vou chamar de f de xy. Tá? Então, beleza. O que significa isso? Significa que quando eu derivo a f de xy, eu encontro a função m, se eu derivo em x. Se eu derivo parcialmente a f de xy, eu encontro como solução a n em dy. Então, eu vou tentar iniciar o processo sem conhecer a f, escrever que a derivada dessa f em relação a x, ela é igual exatamente a m de xy. E aí o que eu faço? Se eu conheço a derivada de uma função, que eu tenho que encontrar, o procedimento que eu tenho que fazer para que eu possa encontrar essa função é calcular a integral dessa derivada. Então, se eu calculo a integral dessa derivada ou dessa expressão inteira, eu nessa primeira etapa, nessa primeira parte aqui, eu descubro que é uma f de x, que é a integral em relação a x da derivada em relação a x vai ser a própria função. Do outro lado, eu continuo permanecendo, já que o exercício é teórico, eu vou deixar indicado aqui a integral de mxy dx. Só que aí eu sei que toda integral indefinida ela depende de uma constante no final. Essa constante, como eu não sei se ela é numérica e a gente está trabalhando com uma função de duas variáveis, a constante, se eu integrei em relação a x, ela pode ser tanto numérica, especificamente, ou essa constante pode ser uma função em y. Como eu não tenho certeza se é uma das duas coisas, então eu vou reescrever aqui uma representação de uma função em y, porque se for numérica não vai ter problema. Mas eu também não posso afirmar necessariamente que essa constante vai ter que ser numérica. Tá? Bom, tudo bem. Então essa aqui seria a nossa função f, a função f que eu tanto procuro. O único problema agora está exatamente na maior dúvida que eu encaixei agora no final, que é a determinação desse g de y, saber se ela é numérica, que expressão em y que ela pode ser apresentada. Para que a gente descubra isso, o que eu faço? Eu calculo a derivada de f em relação a y, que na realidade vai ser a derivada em relação a y da integral de m de xy dx, mais a derivada de gy, como é uma função de y, eu estou derivando em y,
trocar aqui. Aqui vai ficar G' de Y. E aí o que eu faço? Eu preciso saber quem é o G de Y. Então eu vou isolar esse G' logo em seguida. Observa aqui agora, eu vou ter que deixar esse GY isolado para eu poder chegar à minha conclusão que tanto me interessa, que é a G de Y. O G' isolado ele seria a derivada de f em relação a y, que é menos a derivada em relação a y da integral de m xy dx. O que a gente sabe é que a integral, a derivada de f em relação a y, gente, isso aqui já é a própria n de xy, certo? Eu vou pegar essa n de xy, que vai estar lá no início da expressão, do início do exercício, e subtrair da derivada em relação a y de integral de m de xy dx. Quando eu tiver essa expressão g', para eu poder saber quem é o g, o que eu tenho que fazer? É simples. No final agora, a única coisa que eu preciso saber é quem é g de y. Como eu tenho g', eu preciso integrar. Aí eu vou integrar esse lado da expressão e do outro lado da expressão. Na medida que eu integrar tudo, eu consigo descobrir quem é o g de y, e aí o g de y entra lá no início daquela expressão como a gente chegou ao f de xy, que é esse aqui. Então esse procedimento ele é feito naturalmente na medida que a gente tem uma expressão, uma função que a gente consiga integrar e derivar de forma natural. Isso aqui é um procedimento de comando. Então agora eu vou fazer um exemplo aqui para que vocês consigam absorver de forma mais tranquila e mais fácil esse procedimento que não é tão complicado, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo. Um exemplo poderia ser o seguinte: vou pegar como exercício calcular, encontrar a solução da equação 2xy menos seno de x mais x ao quadrado mais e elevado a y dy dx igual a zero. Bom, observa o seguinte: a minha expressão em d de x, derivada em x, é essa aqui que eu vou chamar de mxy. Só para você entender como separa isso. E aqui é a minha expressão n de xy, certo? Então o que eu faço primeiro, segundo o que eu acabei de dizer? Eu vou pegar a derivada em i de m em y, que seria a derivada dessa primeira expressão aqui em y. Como nós sabemos, a derivada parcial aqui 2xy vai dar 2x. Como o seno de x é uma função em x, então vai dar zero. Então, a derivada de m em y em relação a y é igual a 2x. A derivada de n em relação a x, ela vai ser 2x, e e elevado a y é uma função em y, então vai dar zero. O y passa a ser uma constante nesse caso. Percebemos com isso que as funções elas são exatamente iguais. Derivada em m, derivada em n. Então a gente pode afirmar que essa equação é uma equação exata. Passamos da etapa do critério. Aí agora a gente vai fazer o procedimento de tentar determinar que função f é essa, para que a gente possa definir a solução. A função f, a integral dessa função f que eu não conheço, em relação a derivada, dessa função f em relação a x, ela é
2xy menos seno de x, segundo a expressão que está dizendo aí. Só que o que a gente percebe? Se eu tiver que calcular a integral dos dois lados, eu vou ter a f de x, y, que vai ser a integral dessa função aqui em relação a x. Derivando isso aqui, integrando isso aqui em relação a x, eu vou ter x ao quadrado y menos cosseno de x, que é a integral de seno, aliás aqui vai ser mais, né? Porque a integral de seno é menos cosseno. Se a integral de seno é menos cosseno, com menos vai dar mais. Isso tudo que eu encontrei é a integral dessa expressão. Só que eu preciso acrescentar nisso a constante que eu não sei qual é, que eu vou chamar de g de y. É nessa hora que entra um g de y. E aí eu percebo o seguinte: eu preciso calcular a derivada de f em relação a y. E se eu derivar essa função que eu acabei de encontrar em relação a y, eu vou ter essa expressão aqui que vai ser x ao quadrado, cosseno de x em relação a y é zero, vai sobrar g' de y apenas. Então a derivada de f em relação a y é x ao quadrado mais g' de y. Só que a gente sabe que a derivada de f em relação a y é o n xy. O n xy lá no início da expressão, ela está sendo apresentada como sendo x ao quadrado mais e elevado a y. Então eu vou substituir isso aqui. Então vai ficar x ao quadrado mais g' de y igual a x ao quadrado mais e elevado a y. Observa com isso que eu posso eliminar o x ao quadrado aqui. Eu descobri que o g' de y é igual a e elevado a y. E aí, para eu encontrar o g de y, o que eu faço? Integro os dois lados. A integral de g' vai ser o próprio g de y. A integral de e elevado a y é o próprio e elevado a y mais uma constante c. Então, com isso, a gente acabou de encontrar a função y que eu tanto queria. Logo, a minha solução f de xy, ela vai se apresentar como que eu já tinha, que é x ao quadrado y mais cosseno de x mais e elevado a y mais a constante c. Essa aqui é a função que representa a solução dessa equação diferencial, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula de equações diferenciais.